Agora vamos ver o conceito de variáveis, tipos de dados e atribuição. Logo após ver o conceito de algoritmos, de um algoritmo, vamos ver então conceitos fundamentais para a elaboração de um algoritmo em pseudocódigo. O primeiro conceito é o de variáveis, o que seria uma variável. Aqui vocês podem observar que tem a estrutura de um algoritmo em pseudocódigo, tá? Algoritmo, nome do algoritmo, variáveis, nome da variável, tipo de dado. Isso aqui eu vou explicar mais adiante um pouco. A palavra início e fim. Entre início e fim são as instruções que executam o algoritmo. Ok? Dentro desse contexto, uma variável é um local, uma região da memória do computador que armazena um tipo específico de conteúdo. Todo programa é executado na memória do computador. É muito complexo para demonstrar isso, então eu vou mostrar graficamente o que acontece, tá? Para não ver a complexidade, mesmo porque não é necessário você entender a complexidade do que acontece na memória durante a execução de um programa. Então, uma variável ela é uma região de memória, ou seja, um espaço para poder se armazenar coisas. Ela contém um valor que se modifica durante a execução do programa. Toda variável possui um identificador, um nome e um tipo. Esse identificador é como se fosse o endereço, o seu endereço residencial. Se o endereço não tem rua e número, então identifica aonde está a região de memória, ok? Então, dentro dessa região de memória endereçada por um identificador, vai ser possível armazenar valores. Antes de trabalhar com variáveis, é preciso definir o nome da variável, identificador, a partir da qual a variável será manipulada, bem como identificar o tipo de dados, que nós vamos ver mais adiante, que ela poderá conter. A cada execução, a área de memória que uma variável endereça pode conter apenas um tipo específico de dados. Tá? Na hora que a gente declarar a variável, vai ter o nome da variável aqui, e logo na sequência vai ter um tipo de dado. Nós vamos explicar tipo de dados à frente, falando que essa variável só pode receber um determinado tipo de dados. Mas o que seria tipo de dado? Por exemplo, número inteiro. Uma variável pode ser do tipo inteiro. Ela só vai armazenar números inteiros negativo, nulo ou positivo. Né? Aqui estão exemplos. Ou podem ser do tipo real, qualquer número real, positivo ou negativo. Exemplos. A diferença aqui é que o número real possui casas decimais. É um algoritmo de programação. A casa decimal ela é separada por ponto e não por vírgula. Não por vírgula, como vocês podem observar aqui. Além desses dois, nós vamos trabalhar com caractere, né? Que é apenas um caractere. Você olhando para o seu teclado agora, vai ler toda letra ou símbolo de texto é um caractere. C, X, 1, 4, cifrão, asterisco, cerquilha ou hashtag, Z, etc. Agora, o que são caracteres especiais? Tá? Tirando letras e números, todo o restante é caractere especial, tipo o cifrão, o asterisco, o hashtag. Então, a porcentagem, tirando letra e número, o restante que você encontrar no seu teclado é um caractere especial. Tá? O literal são cadeias de caracteres. Ao invés de apenas uma, ela tem uma sequência de caracteres delimitadas por apóstrofe.
Então, os valores literais estão delimitados por apóstrofe, ok? Então, vamos fazer um pequeno exercício para fixar. 45, vai fazendo mentalmente o exercício. 3.4, que tipo é? U entre apóstrofe. U entre apóstrofe. Falso. Lógico. É um tipo de dados que eu vou explicar mais adiante, tá? Mas a gente não vai utilizar muito dentro desse curso, ok? Falso. Observem que falso está entre apóstrofe, então é literal. Menos 5, 56, menos 5.6, menos 78, entre apóstrofe, igual, delimitado por apóstrofe, e FEB 2016, entre apóstrofe, literal. Ok? Agora vamos declarar as variáveis. Faça um algoritmo que some dois números. Então, o primeiro passo é entender o que está sendo solicitado. Então, um algoritmo que some dois números, isso é bastante simples, né? Para a gente, mas como eu já disse no vídeo anterior, o computador só faz aquilo que nós mandamos ele fazer, tá certo? Então, ele não sabe, ele não tem essa consciência. Então, a gente tem que instruí-lo a realizar esse problema, que é um problema simples, mas é um problema que depois nós vamos aumentando a complexidade, tá? Então, some dois números. Quais são as variáveis que eu vou precisar? Então, eu vou precisar de dois números, duas variáveis para armazenar dois números e uma terceira variável para armazenar o resultado da soma. Então, partindo já desse exemplo simples, percebam que isso em problemas maiores é um ponto de partida fundamental. Saber quais são as variáveis que eu vou utilizar e que tipo que elas são, tá? Somar dois números. Então, vamos lá. Então, está aqui a sintaxe, né? O jeito de se declarar. Então, eu vou declarar N1. Observe, quando eu falo N1, eu vou lá e reservo um determinado espaço da minha memória. Como eu havia dito, eu não vou explicar aqui a complexidade de endereçamento de memória, como é a memória de execução de um programa, tá certo? Então, analisem graficamente o que está acontecendo para que vocês possam entender o algoritmo, que essa é a nossa finalidade. Do tipo inteiro, então N1 do tipo inteiro, N2 do tipo inteiro, res significa do tipo inteiro também. Então eu declarei o que eu vou usar de variáveis no meu programa, tá? Então lá na minha memória eu tenho 3 espaços de memória endereçados por N1, N2 e N3. Todas variáveis do tipo inteiro. Atribuição. Para dar sequência ao algoritmo, lembrem, o algoritmo está aqui, ok? Mas para dar atribuição, outro conceito é fundamental. Atribuição. Tá? O que é atribuir valores às variáveis? É a operação que permite armazenar um valor em uma variável. E a maneira de se expressar isso em algoritmo, tá? É uma setinha apontando para o lado esquerdo, onde tem apenas uma variável, um identificador, um nome, que pode receber um valor constante, ou o resultado de uma expressão qualquer, ou se não de uma outra variável. Exemplos aqui, olha, de atribuição. A recebe 2. Então, lá na memória endereçada por A,
Se eu acessá-la, vai ter lá armazenado o valor 2. Aqui B recebe A, mas na verdade não é A literal o caractere. Percebe que está sem apóstrofe, então significa que é uma variável. E aqui vai acontecer o quê? O valor que está em A vai ser atribuído a B. Ora, se eu atribuir 2 a A, então aqui em B eu vou receber o valor 2. Ok? Outros exemplos: nota recebe 10, nome recebe João. Observem que entre apóstrofe, senha recebe x3, y9, entre apóstrofe, C recebe 1/3, A recebe B mais C, nota recebe nota menos 1. X recebe 2,5. Então, X deve obrigatoriamente ser um valor real, tá? Uma variável do tipo real. Então, continuando aqui com o nosso algoritmo inicial de somar dois números, N1 que nós declaramos recebeu o valor 4. Então, quando eu passo por essa instrução, aqui na minha região de memória, o valor 4 é colocado dentro do espaço de memória endereçado por N1, ok? É o resultado desse comando de atribuição. N2 vai ser, analogamente, recebe o valor 6, tá? Então, quando eu falo recebe, então N2 recebe o valor 6. Ou seja, 6 é atribuído ao espaço de memória endereçado pela variável N2. Operadores. Para nós darmos, olha só, nós já atribuímos dois valores iniciais, ok? Dois valores iniciais. E agora nós vamos ver o que é o processamento, quais são os operadores aritméticos que podem ser colocados dentro de uma operação, ok? Matemática. Então, adição, subtração, multiplicação, divisão. Em alguns problemas, a gente pode querer saber o resto da divisão, tá certo? Divisão entre dois números inteiros. Tem um incremento, que é acrescentar 1 à variável, e o decremento, que é representado por esse símbolo, que é decrementar em 1 o valor da variável. Então, aqui nós temos exemplos de operações matemáticas. 1 mais 2, resultado, 5 menos 1. Observem que se tem casa decimal é porque é valor real, ok? 5 dividido por 2 inteiros, o resultado disso vai ser a parte inteira da divisão, ok? Como vocês podem observar aqui embaixo, 5 dividido por 2, se forem dois valores reais, duas variáveis reais, o resultado vai ser 2,5, tá? Aqui nessa 5 dividido por 2, sendo eles inteiros, o resto da divisão 5 dividido por 2 dá 2 e sobra 1. Então, esse é o resultado dessa operação. O incremento de 1 em cima de 1 dá 2 e o decremento em cima de 2 dá 1, ok? E aqui prioridade dos operadores. Se você tem uma operação que envolva mais de um símbolo, mais de uma operação aritmética, existe prioridade. A multiplicação e a divisão são realizadas primeiro e depois, em seguida, adição e subtração. O que muda a prioridade dos operadores aritméticos? As expressões dentro de parênteses são sempre resolvidas antes das expressões fora dos parênteses. Quando existem vários níveis de parênteses, ou seja, um parênteses dentro do outro, a solução sempre inicia do parêntese mais interno até o mais externo, de dentro para fora. Olhem esse exemplo aqui, um jogo de
colocação de parênteses, tá? Observem que é resolvido de dentro para fora. 3 mais 2, 5, vezes 6, 30, mais 2, 32. Aqui, mais uma vez, 3 mais 2, 5. Aí ficaria para resolver esses dois operadores. Só que esse aqui tem precedência. Então, eu vou realizar 6 vezes 5, 30. Mais 2, 32. E aqui, já alterando o resultado, como vocês podem observar, colocando parênteses de maneira diferente. 6 mais 2, 8. 3 mais 2, 5. Então, 8 vezes 5 igual a 40. Ok? Então, aqui terminando o nosso algoritmo, o resultado, quando passar por aqui, né, vai receber o valor que está em N1, 4, mais o valor que está em N2, 6. 4 mais 6. Então, o resultado é atribuído ao espaço de memória endereçado por res, 10. Ok? Então, esse é o nosso primeiro problema, declarando variáveis, tipos de variáveis e atribuição de valores às variáveis. Aqui tem uma sequência de exercícios. Você pode dar um stop aqui agora, analisar esses algoritmos aqui e tentar realizá-los. Depois eu apresento a solução desses algoritmos. Ok? É isso aí. Procurem fazer, só aprende fazendo. Toda hora eu vou falar isso para vocês. Só se aprende fazendo. Depois eu vou apresentar a solução, mas tente fazer primeiro. Ok? Tente fazer primeiro. Cada um desse aqui. Volte, veja a estrutura do algoritmo. Enfim, faça. Tá? Não é olhando, não é copiando que você vai aprender. É tentando. Errando, corrigindo o seu erro, você vai entender o porquê você errou. Ok? É isso aí, pessoal. Até a próxima.